Depois do Price Action e do Universal, hoje eu apresento para vocês o ONE SDK, que é mais um passo para expandir as funcionalidades do ONE, e dessa vez uma expansão bem grande, tá? Esse vídeo e a ferramenta também é mais direcionada para programadores, tá? Mas se não for teu caso, igual acompanha o vídeo aqui, vamos dar uma olhada. Eu acho que dá para extrair alguma informação. E como eu vou fornecer alguns códigos, né? Daqui a pouco algum desses códigos prontos ali já resolve algum dos teus problemas, legal? Vamos dar uma olhada então. Primeiro um pouco de explicação, né? O One ele é uma ferramenta altamente customizável, né? Dá para fazer muita coisa com ele, mas ele é limitado, existe um limite do que pode ser feito com o One. Com o Price Action, a gente expande um pouco, a gente aumenta um pouco esse poder do One. Tá? Para quem não conhece, o Price Action tem essa cara aqui. Então, digamos que eu queira operar o setup 3 soldados brancos ou 3 corvos negros, que é um nomezinho bonito para 3 candles de alta e 3 candles de queda. Tá? Não tem lá no One a opção de selecionar lá 3 soldados brancos, 3 corvos negros. Né? Então, como é que eu faço para operar esse tipo de estratégia? Eu seleciono lá nas opções Price Action e crio a minha regra. Então, essa regra aqui seria, olha, fechamento atual maior que a abertura atual, né, significando que é um candle de alta. O mesmo vale para o candle anterior e o mesmo para o candle anterior a ele. Pronto. Agora eu tenho esse setup aqui no One. Tá? Então, Price Action é uma forma de expandir as possibilidades do One. Porém, regras complexas fica complicado ali de colocar numa linhazinha só, né? Às vezes eu preciso gerar uma informação, armazenar essa informação para usar depois, né? Então, o Price Action já não permite esse tipo de coisa. Então, a gente entra na linha do universal. No universal, a gente cria um indicador e pluga esse indicador dentro do ano. Essa aqui é a cara de um indicador desenvolvido para o universal. Nesse caso específico aqui, um rompimento de linha d'água, mas poderia ser qualquer coisa, tá? Então, universal, mais um passo aí na abertura. E finalmente a gente chega no SDK, que é o que eu estou desenvolvendo hoje, que aumenta muito, muito mesmo, né? Muito além do desenho ali que eu fiz de círculo, seria muito maior. O SDK realmente expande o One. Vamos olhar então como ele funciona. Com o One SDK, vocês vão pegar o One, vão pegar um set, né? Ou seja, um conjunto de configurações que vocês criaram lá dentro do One, mais algum código MQL5, vão juntar tudo isso e isso tudo vai virar um robô novo. Tá? Esse robô novo ele tem as mesmas restrições do ano. Então, se vocês quiserem rodar em backtest, tranquilo. Se quiserem rodar em conta demo, tranquilo. Mas se quiserem colocar em conta real, o usuário tem que ter acesso ao ano. Tá? O usuário que vai acessar esse robô também precisa ter acesso ao ano. Tá? Então, tem que ter uma conta válida, uma assinatura, ou no caso da Active Trades, tem que estar associado lá ao IB para usar gratuitamente. Certo? Eu acho que isso aqui vai ser um ponto de crítica, né? Mas eu já fico já me disponibilizo a reduzir a assinatura do ano, o valor da assinatura do ano, caso isso aqui se torne grande, que tenha um grande acesso, né? Que várias pessoas começam a desenvolver coisas novas para o ano. Ou ainda criar um tipo de assinatura específica só para quem vai usar esses robôs gerados pelo SDK e não o ano em si e tal. A gente resolve, tá? Se isso aqui se expandir, se a gente começar a desenvolver ferramentas usando isso aqui, a gente resolve esse problema, beleza? Seguindo em frente, então. Como funciona o SDK? No Universal, a gente cria um indicador e esse indicador é colocado dentro do ano. Então, o ano está no controle, controlando esse indicador. Quando a gente trabalha com SDK, a gente cria um robô e o One está dentro desse robô. Então, quem está no controle é o código de vocês, é o robô de vocês que está no controle manipulando o One. Essa é a grande diferença. Quando vocês usarem o One puro, sem nada, vocês têm menos possibilidades, mas vocês têm muito menos complexidade e também muito menos responsabilidade. Né? Vocês simplesmente disseram para o One, selecionaram um parâmetro, eu quero que tu faça isso, e ele tem que fazer isso. Se ele não fizer, a culpa é minha. Né? No momento que vocês entram no Price Action, vocês estão criando uma regra própria. Então, estão aumentando a complexidade e aumentando a responsabilidade de vocês. Vocês podem errar uma regra ali e ele fazer uma coisa que vocês não gostariam que ele fizesse porque vocês erraram a regra. Quando a gente chega no SDK, a responsabilidade de vocês aumenta muito mais, porque é o robô de vocês que está no controle, não é mais o ano. Né? Quem manda é o robô de vocês. Tá? Então, isso aqui só como aviso para vocês cuidarem bastante do que vão fazer. Para usar o SDK, eu preciso ter esse arquivo aqui, vilela1.sdk, nessa pasta aqui, libraries, tá? Lá nas pastas do MetaTrader 5. Tanto quem cria o robô, como quem vai usar o robô, tem que ter esse arquivo aqui nessa pasta.
Essa é a estrutura base do OneSDK de quem for usar, tá? Então, a primeira coisa, a gente carrega o SDK, depois a gente tem que chamar algumas funções base, tá? O mínimo necessário para que o One funcione é que, no momento que o robô iniciar, vocês avisem para o One, ó, inicia. Toda vez que chegar um tique, avisa para o One, tá? Chegou um tique. On timer, cada vez que o relógio dá um tique lá, também avisa para o One. Quando acontece um evento no gráfico e ainda quando desliga, tá? O One precisa ser informado dessas coisas para que ele funcione corretamente. Se ele não for informado, ele não vai funcionar. E a partir daqui a gente começa a criar as nossas funcionalidades. Tá? Para começar, todo mundo que já fez algum curso de programação deve ter enfrentado na primeira aula o desafio de fazer um Hello World. Né? Então, normalmente a primeira aula é como exibir a frase Hello World na tela. É o clássico de programação. Então eu fiz a mesma coisa aqui. A gente tem o comando onelog, chamando a string Hello World, e lá no log do One apareceu Hello World. Tá? Depois que a gente tem funções de manipulação de ordens, tá? Então envios de ordens. Então eu posso comprar o OneBuy, posso vender o OneSell, posso fechar a posição, o OneClose. Tá? E aqui eu criei um código de exemplo, onde eu controlo pelo teclado, eu faço envio de ordens pelo teclado. Então aqui se eu pressionar a tecla A, eu faço uma compra, tecla D eu faço uma venda, S fechamento, W eu aumento o tamanho da posição e X eu reduzo o tamanho da posição enviando uma saída parcial. Tá? Apenas um exemplo. O que mais eu poderia fazer aqui? Eu poderia controlar o robô de várias formas diferentes. Por exemplo, fazer comunicação via Telegram. Tem código lá no mql5.com explicando facinho como fazer comunicação MQL5 Telegram. Vocês poderiam fazer aqui, né? Quero comprar, pego o celular, mando uma ordem, o robô compra. Por exemplo, poderiam fazer também um aplicativo nativo, poderiam fazer um código que acessa algum tipo de site e executa quando tem algum tipo de notícia específica. Né? Criatividade de vocês é o que limita o que poderia ser feito. Tá? O que a gente está fazendo aqui agora? Carregando um ponto 7. Tá? Como eu falei lá, o SDK vocês pegam o One, juntam com o ponto 7, mais algum código para gerar o robô. Antes ali eu não tinha usado o ponto 7, né, naquele exemplo ali de controle pelo teclado. Agora eu vou carregar. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho uma configuração do One, 1.7, eu quero compartilhar isso com alguém, mas eu não quero que essa pessoa saiba qual é a configuração. Isso aqui seria uma solução. Tá? Eu estou pegando o ponto 7, estou jogando ele para dentro do meu código, tá? Isso que faz esse comando aqui, resource. Tá jogando todo o conteúdo do meu ponto 7 para essa variável aqui, set. Tá? E no One eu estou dizendo aqui, ó, read set. Tá? Esse comando está dizendo, pega toda a informação desse arquivo e carrega e funciona da mesma forma. Então, se esse set é um cruzamento de médias, esse robô vai começar a operar cruzamento de médias. Se lá o take profit é de 100 pontos, aqui o take profit vai ser de 100 pontos, tá? Tudo igualzinho. Eu também posso setar alguns valores específicos, né, sobrescrever esses valores. Então aqui, nessa linha aqui eu estou dizendo que o input visual indicators deve ter o valor 2. Por que 2? Porque lá nas configurações do One, esse é o valor do secreto. Tá? O One tem essa opção aqui, exibir indicadores. Ele tem 3 opções. Exibir, sim, normal, todos os indicadores vão aparecer na tela. Não exibir, que vai esconder os indicadores, tá? Que é só para limpar um pouco a tela, para não ficar muito bagunçado. Mas o log e tudo mais vai mostrar ainda, cruzamento de médias criado, cruzamento de médias indicou compra, né? Ele vai informar, vai dar informações sobre o indicador. No secreto, então, além de esconder os indicadores, no log ele vai mostrar só indicador 1, indicador 2, né? Ele não vai dar pistas ali de qual indicador está sendo usado. O resultado desse nosso código é isso aqui que está na tela. Um robô apenas com um volume, né? Deixa eu voltar aqui na tela anterior que eu não mostrei isso. Eu coloquei aqui um input volume e sobrescrevi o valor do set. Então, não importa qual volume veio dentro do set. Né? Esse volume foi carregado, mas eu fui lá e troquei. Não, eu não quero usar o volume que veio do set. Eu quero colocar o volume que veio nessa variável aqui. Tá? Então, para que a pessoa vá usar todo o meu set, mas que ela tenha pelo menos a possibilidade de selecionar quanto que ela vai operar, né? O tamanho do lote. Tá? Então, o resultado, de novo, é esse cara aqui, uma variável volume, onde tu pode preencher qual volume ele vai operar. E aqui a gente tem o resultado do ano sendo executado. Tá? Então, vocês podem ver aqui no log que tem sinal indicador 1 no diário criado, sinal indicador 2 criado, sinal indicador 2 vendido. Né? Aqui embaixo também no histórico a gente tem só indicador 1 e indicador 2. Então, não tem como saber qual o indicador que foi usado no set.
Se a gente vai distribuir esse nosso set para outras pessoas, a gente tem que também controlar quem pode usar, né? E em alguns momentos também a gente vai querer usar até quando também a gente pode usar. Ok, eu vou deixar tu usar, mas somente por um mês, um ano, alguns meses. Vai de vocês, né? Então aqui, isso poderia ser feito de diversas formas possíveis, né? A gente poderia ter soluções complexas como eu tenho um site onde lá no meu site eu cadastro as pessoas, o meu robô acessa esse site para descobrir quem pode e quem não pode acessar e tudo mais. Mas, mantendo a coisa simples, eu posso simplesmente colocar direto aqui no código, né? E esse código aqui que eu estou apresentando para vocês. Eu tenho uma lista de usuários e uma lista, e cada usuário é associado a uma data de validade até onde ele pode usar. Se a conta usada não estiver na lista, o robô vai dizer conta inválida e não vai permitir que ele use. Se a conta estiver na lista, mas a data já tiver vencida, já tiver passado dessa data, ele vai dizer venceu o dia tal e não vai permitir que a pessoa use, tá? Uma forma bem simples de controlar quem pode e quem não pode usar. Inclusive, o ano 4 tinha um código muito parecido com esse aqui para controlar as contas, tá? Essa funcionalidade pode levar algumas pessoas a quererem comercializar, tá? Porém, eu tenho que deixar claro que a CVM não vê isso com bons olhos, né? Então, para deixar bem claro a situação. Robôs iguais ao One, onde tudo é aberto, tudo é configurável, sim, a CVM permite. Robôs onde tudo é fechado, nada é apresentado, não, a CVM não permite. Na verdade, não permite a menos que seja um analista técnico, tá? Ou tiver um analista técnico responsável. No meio do caminho, alguma coisa aberta fica em aberto, tá? Até a gente tem aqui, deixa eu ler aqui. Estratégias pré-definidas onde o investidor possui pouco ou nenhum poder de parametrização, tá? Então, o que ela não permite é quando tem pouco ou nenhum. Então, nenhum fica bem óbvio, se não tiver nenhum parâmetro, não pode. Se tiver pouco, também não pode, mas o que é pouco, tá? Então, isso aqui fica em aberto. Então, tomem cuidado para seguir as regras aqui mesmo, sendo algumas regras um pouco subjetivas ali abertas, tá? Bom, talvez vocês queiram criar ferramentas também que não vão ter um ponto set, para as pessoas usarem o próprio set delas, a própria configuração delas. Então, por exemplo, eu quero criar uma ferramenta de análise de estratégias, algo na linha do teste de robustez, tá? Então, eu quero pegar o resultado de uma estratégia, analisar isso e dizer se a estratégia é boa ou não, qual é o risco dela, qualquer coisa nessa linha. Poderia fazer um robô que carrega um set externo, tá? Então, aqui nesse exemplo, eu fiz um input de string, onde a pessoa digita o endereço do arquivo dela e o robô carrega esse arquivo, tá? Exatamente da mesma forma como o código anterior, só que dessa vez o set não está dentro do robô. Então, o set vem de fora. Eu mando o robô para a pessoa coloca o set dela e aí o robô carrega, tá? Então, um possível exemplo aqui seria isso aqui. Então, aqui no OnTester, seguindo aquele exemplo que eu falei, né? Se fosse um sistema de avaliação de estratégias, eu colocaria aqui no OnTester, né? Percorreria todas as ordens, geraria um HTML, um CSV, algum tipo de relatório para a pessoa, dizendo o que é de bom, o que está ruim na estratégia, né? Exemplo, né? De novo, é a criatividade de vocês que vocês vão fazer aqui, tá? Então, sobre o que eu tinha para apresentar sobre o SDK é isso, tá? Quem quiser baixar o SDK e baixar os códigos de exemplo que eu coloquei aqui nessa apresentação, acesse vilela.one/SDK. Quem tiver dúvida e quiser discutir, trocar ideias, vilela.one/grupo.